Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Química orgânica. Nomenclatura e formulação. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas apenas por carbono e hidrogênio e se dividem em alcano, cadeia aberta, que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Alceno, cadeia aberta, que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Alcino, cadeia aberta, que possui uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Alcadieno, cadeia aberta, que possui duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Ciclano, cadeia fechada, que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Cicleno, cadeia fechada, que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Aromático, cadeia fechada com 6 carbonos, tendo ligações duplas e simples intercaladas entre os átomos de carbono. É o anel aromático. Alcenos. Regra geral dos alcenos. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n, onde o N é o número de carbonos. Exemplo, 2 carbonos, então Cn vai ser C2. O hidrogênio, 2 vezes 2, que é o número de carbonos, vai dar 4. Então, vamos ter 2 carbonos para 4 hidrogênios. 2 carbonos, 4 hidrogênios. Então, a fórmula confere. Esta aqui é a fórmula estrutural e esta a fórmula molecular, C2H4. Nomenclatura e formulação dos alcenos. Prefixo, indicando o número de carbonos na cadeia principal. Número, indicando a posição da dupla ligação. Deve ser indicado o menor número do carbono entre a dupla ligação. En indica alceno, a dupla ligação, e O indicando hidrocarboneto. Tabela de radicais. O radical termina sempre em -io. Um carbono que estará ligado à cadeia principal. Um carbono, prefixo é met, como é radical, termina em -io. Radical com 2 carbonos. Prefixo é et, como é radical, termina em -io. 3 carbonos. Ele pode ser representado desta forma, ligado pelo primeiro carbono na cadeia principal, e vai ter o nome de propil. 3 carbonos é prop, io é radical. Temos ainda 3 carbonos ligados pelo do meio. Seu nome vai ser isopropil. 4 carbonos ligados pelo primeiro. Então vai ser butil. Podemos ter ainda 4 carbonos ligados no carbono secundário. O carbono secundário, lembrando, é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. Então esse carbono ele é secundário. E o seu nome vai ser sec-butil ou S-butil. Podemos ter ainda a estrutura desta forma. Teremos um isobutil. Temos ainda esta estrutura, onde o carbono que vai estar ligado à cadeia principal é um carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Então, carbono terciário. Então, terc-butil ou D-butil. Aqui nós temos a valência livre. Aqui nós temos um alceno, pois só temos carbono e hidrogênio e uma ligação dupla na cadeia. Com 2 carbonos, então 2 é et, o prefixo é et, e como é um alceno, termina em eno. Então o nome da cadeia é eteno. E nesse caso eu não preciso
dizer aonde está a dupla, porque ela só pode estar entre o 1 e o 2. Essa cadeia pode ser escrita desta forma, e essa daqui é a fórmula molecular. Aqui nós temos um hidrocarboneto, pois só tem carbono e hidrogênio, e como tem uma dupla ligação na cadeia carbônica, trata-se de um alceno. Um alceno, ele começa a ser numerado, seus carbonos, pela extremidade mais próxima da dupla. Então, um primeiro carbono, segundo, terceiro. Como tem 3 carbonos, o prefixo é prop. E por ser um alceno, termina em eno. Então, propeno. Aqui também eu não preciso indicar onde está a dupla, pois ela só vai poder estar entre o 1 e o 2. Aqui é uma outra forma de escrever a cadeia, onde eu não preciso colocar os hidrogênios. Posso representar ela assim também. E esta é a fórmula molecular. Temos aqui um hidrocarboneto. Como ele tem uma ligação dupla, trata-se de um alceno. A cadeia principal de um alceno, ela começa a ser contada da extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação. Portanto, este é o primeiro carbono, segundo, terceiro e quarto. Então, temos um alceno de 4 carbonos. 4 é but, e como é um alceno, termina em eno. Só que aqui nós temos que dizer onde está a insaturação. Então, como ela está entre o 1 e o 2, eu vou indicar o menor carbono, 1. Então, teremos o nome but1-eno. A dupla ligação está entre o carbono 1 e o 2. Então, indicado o menor número, portanto, 1. Essa cadeia pode ser escrita desta forma, e esta é a fórmula molecular, C4H8. Aqui nós temos um hidrocarboneto com uma ligação dupla, então temos um alceno com 4 carbonos. Começamos a contar a cadeia principal de um alceno pela extremidade mais próxima da insaturação, da ligação dupla. Portanto, 1, 2, 3, 4. Então, ele está entre o 2 e o 3. Então, aqui nós temos 4 carbonos, que é but. Como a dupla está entre o 2 e o 3, eu indico o menor carbono, o 2. E por ser um alceno, termina em eno. Então, chama but2-eno. Aqui nós temos uma outra forma de representar esta cadeia carbônica. E aqui a fórmula molecular, C4H8. Aqui temos o hidrocarboneto. Como tem uma dupla ligação na cadeia principal, trata-se de um alceno. Começamos a contar a cadeia principal pela extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação. Portanto, este é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, um alceno com 5 carbonos, 5 é pente. Como a insaturação está entre o 1 e o 2, eu indico o menor carbono, 1, e por tratar-se de um alceno, termina em eno. Então, pente 1-eno. Esta é a fórmula molecular C5H10. Temos aqui um hidrocarboneto com uma ligação dupla, então um alceno. O alceno começa a contar a cadeia principal pela extremidade mais próxima
da insaturação, da dupla. Neste caso, se observarmos, a insaturação está no meio da cadeia carbônica. Então, eu posso começar a contar desta extremidade ou desta, que a dupla vai cair nos mesmos números. Neste caso, vou começar a contar por este carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um alceno com 6 carbonos é X. Como a insaturação está entre o 3 e o 4, o menor carbono é 3. E por ser um alceno, termina em eno. Então, nós temos um X3-eno. Esta é a fórmula molecular, C6H12. Nomenclatura e formulação. Alcenos, com ramificação. Então, aqui nós teremos radicais ligados à cadeia principal. Número, indicando a posição do radical. Prefixo, indicando o número de carbonos do radical. Il, indicando o radical. Prefixo, indicando o número de carbonos da cadeia principal. Número, indicando a posição da dupla ligação. En, indicando o alceno. E o O, indicando que é um hidrocarboneto. Tabela de prefixos. Aqui nós temos os prefixos de acordo com o número de carbonos. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, onde temos uma ligação dupla, então temos um alceno. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que começa em uma extremidade, por um carbono primário, e termina na outra extremidade, em outro carbono primário. Os carbonos que estiverem fora da cadeia principal são denominados radicais. A insaturação, que é a ligação dupla, deve fazer parte da cadeia principal. Então, aqui eu tenho a cadeia principal, que é a maior sequência, onde a dupla ligação faz parte dela. Essa é a cadeia principal. Este é um carbono primário, pois ele está ligado diretamente a este carbono por ligação dupla. Este é um carbono primário, pois ele está ligado diretamente a este carbono. Então, começa em primário, termina em primário. Tudo que estiver fora da cadeia principal é radical. A cadeia principal começa a ser contada pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, ela vai começar a ser contada por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui nós temos um hidrocarboneto. Como tem uma ligação dupla, trata-se de um alceno. Então, esta é a cadeia principal, a maior sequência, onde a dupla faça parte dela. Tudo que estiver ligado à cadeia principal é radical. Então, aqui eu tenho a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Aqui eu tenho um radical, os carbonos que estão ligados à cadeia principal. A cadeia principal começa a ser contada da extremidade mais próxima da dupla ligação. Portanto, este é o primeiro carbono, segundo, terceiro e quarto. O nome do radical deve indicar o número do carbono que ele está ligado na cadeia principal. Então, no carbono 2, nós temos o radical com um carbono, então met. Como é radical, ele termina em il, então metil. Então, esse radical metil está ligado no carbono 2, então 2-metil. Cadeia principal, but, são 4 carbonos. 1, porque a dupla está entre o 1 e o 2, então é o menor número. E eno, porque é um alceno. Então, esta cadeia carbônica recebe o nome de 2-metil, but, 1-eno.
ele vem junto, o nome do radical junto com o nome da cadeia principal. Ele pode aparecer também separado, 2-metil, but-1-eno, separado o radical da cadeia principal. O mais usual é ele aparecer junto. Aqui temos um hidrocarboneto com uma dupla ligação, portanto um alceno. A cadeia principal é a maior sequência, mas a dupla ligação tem que fazer parte dela. Então esta é a cadeia principal. Tudo que estiver ligado a ela são radicais. Aqui nós temos um radical com um carbono, portanto um carbono prefixo é met, por ser radical termina em il, então metil. Temos outro radical aqui com 2 carbonos, então et 2 carbonos, e o radical, então etil. A cadeia principal ela começa a ser numerada pela extremidade mais próxima da dupla ligação, da insaturação. Então, este é o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, o metil está ligado no carbono 3, o etil está ligado no carbono 4. O nome do radical deve estar em ordem alfabética. Então, primeiro vai vir o etil, depois o metil. Portanto, vamos ter o nome composto por 4-etil, 3-metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então é X. A insaturação está entre o 1 e o 2, então o menor número, 1. E por ser um alceno, termina em eno. Portanto, 4-etil, 3-metil, X1-eno. Aqui nós juntamos o último radical ao nome da cadeia principal e é retirado o H. A cadeia carbônica também pode receber o nome de 4-etil, 3-metil, X1-eno, onde o último radical vem com o nome separado da cadeia principal e aí passa a ter o H compondo o nome da cadeia principal. O mais usual é aparecer junto. O último radical, a cadeia principal. Temos aqui um hidrocarboneto com uma ligação dupla, portanto um alceno. A cadeia principal é a maior sequência, onde a dupla ligação faça parte dela. Então esta é a cadeia principal. Tudo que estiver ligado à cadeia principal são radicais. Aqui nós temos 2 radicais com um carbono, então um carbono é met, por ser radical, il, então metil. Aqui temos outro radical com 2 carbonos é et, por ser radical, il, então etil. A cadeia principal começa a ser numerada pela extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação. Então este é o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Quando tiver mais de um radical igual, deve ser indicado o número de carbono onde estiver ligado. E o nome do radical deve ter a indicação da quantidade de repetições. 2 radicais, di. 3 radicais, tri. 4 radicais, tetra. Então aqui eu tenho metil e metil, então vai ser um dimetil. Observação, as indicações di, tri, tetra, sec, terc, não devem ser utilizadas para a ordem alfabética dos radicais. A indicação iso deve obedecer à ordem alfabética. Então, no carbono 3 e no carbono 4, nós temos um dimetil. No carbono 4, nós temos um radical etil. Então, a cadeia carbônica vai receber o nome de 4-etil, 3,4 dimetil. Então, como nós falamos aqui, o di não entra na ordem alfabética. Então, primeiro veio o E, depois veio o
metil, dimetil. 7 carbonos na cadeia principal é hept. A insaturação está entre o 1 e o 2, portanto está no 1. A gente indica o menor número. Por ser um alceno, a terminação é eno. Devemos juntar o nome do último radical à cadeia principal. Então, dimetil hept. Foi retirado o H. Então, ficou 4-etil, 3,4 de metil, hept, 1-eno. Ela também pode aparecer, o nome, com o último radical separado da cadeia principal. Nesse caso, mantém o H. O mais usual é juntar o último radical à cadeia principal. Temos aqui um hidrocarboneto, por ter uma ligação dupla é um alceno, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos, onde a dupla ligação faça parte dela. Então esta é a cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal são radicais. Então nós temos aqui 2 radicais com um carbono, então um carbono é met, por ser radical, il, então metil. Temos aqui um outro radical com 3 carbonos, ligado pelo carbono do meio, então temos um isopropil, prop por ser 3 carbonos. Então isopropil é este radical. A cadeia principal começa a ser numerada pela extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação. Ela está mais próxima deste carbono. Então, começo a contar a cadeia partindo daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque se começasse deste carbono, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a dupla ligação cairia no 5 e no 6. Então, essa escolha que nós fizemos é a mais apropriada, já que a insaturação fica entre o carbono 3 e 4. Então nós temos no carbono 3 e no carbono 4, 2 radicais metil, portanto dimetil. E no carbono 5, o radical isopropil. Lembrando que no caso do isopropil, ele entra em ordem alfabética. Então teremos 3,5 dimetil, 5 isopropil, 8 carbonos é oct, a insaturação está entre o 3 e o 4, então está no carbono 3, que é o menor número. Por ser um alceno, termina em eno. Então 3,5 dimetil, 5 isopropil, oct, 3-eno. Aqui, o último radical está junto com a cadeia principal. Esse é o mais usual, mas ele pode também aparecer o último radical separado da cadeia principal. Aqui temos um hidrocarboneto com uma ligação dupla, portanto um alceno. A cadeia principal é a maior sequência, onde a dupla ligação faça parte dela. Então, esta é a cadeia principal. Tudo que estiver ligado fora dela é radical. Então, temos aqui um radical metil, porque só tem um carbono. Temos aqui um radical etil, porque tem 2 carbonos. E este aqui, 4 carbonos, é sec. Como ele está ligado pelo carbono secundário, tá, que é este aqui, ele vai ser chamado de sec-butil. Então, este radical é sec-butil. A cadeia principal começa a ser contada da extremidade mais próxima da insaturação, a ligação dupla. Então, a ligação dupla está mais próxima desta extremidade.
Então, este vai ser o carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os radicais devem aparecer em ordem alfabética, lembrando que o SEC não entra na ordem alfabética. Nós vamos utilizar o butil para a ordem alfabética, então o B. Então 5 SEC-butil, 5 etil, 3 metil, o metil está ligado no carbono 3, 9 carbonos é non, a insaturação está entre o 3 e o 4, então o menor número é o 3, e por se tratar de um alceno, termina em eno. Então, 5 sec-butil, 5 etil, 3 metil, non 3-eno. Aqui, o último radical está junto com o nome da cadeia principal. Esta é a forma mais usual. Pode aparecer também o último radical separado da cadeia principal. Nós temos aqui um hidrocarboneto com uma ligação dupla, portanto um alceno. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos, onde a dupla ligação faça parte dela. Então, esta é a cadeia principal. Tudo que estiver ligado à cadeia principal são radicais. Então, temos um radical com um carbono, metil, um radical com 2 carbonos, etil, e um radical com 3 carbonos, ligado pelo carbono terciário. Este carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos no radical. Então, ele é terciário em relação ao radical. Então, ele vai ser chamado de terc-butil. Lembrando, o terc não entra na ordem alfabética. Tá? A cadeia principal começa a ser contada da extremidade mais próxima da insaturação. Então, está mais próxima desta extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os radicais aparecem em ordem alfabética, indicando a posição que ele está na cadeia principal. O terc-butil está ligado ao carbono 5, o etil está ligado ao carbono 5 e o metil está ligado no carbono 3. Então, 5 terc-butil, a ordem alfabética vai ser levada em consideração o butil, a letra B. 5 etil, 3 metil, non, porque são 9 carbonos, 2, porque a insaturação está entre o 2 e o 3, então o menor número é o 2, e eno, porque é um alceno. Então, 5 terc-butil, 5 etil, 3 metil, non 2-eno. Aqui o último radical está junto ao nome da cadeia principal, esta é a forma mais usual. Pode aparecer também separado. Aqui nós temos um hidrocarboneto com uma ligação dupla, portanto um alceno. A cadeia principal é a maior sequência, onde a insaturação faça parte dela, a dupla ligação. Então esta é a cadeia principal. Tudo que estiver ligado à cadeia principal são radicais. Aqui um radical com um carbono, metil, o radical com 2 carbonos, etil, e o radical com 3 carbonos, ligado pelo carbono terciário, então um terc-butil. A cadeia principal começa a ser numerada da extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação, portanto, é esta extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos uma cadeia principal com 8 carbonos. E o nome ficará da seguinte forma. Os radicais em ordem alfabética e na frente do radical o número do carbono que ele está ligado na cadeia principal.
Lembrando, o TERC vai entrar como butil, a letra B. Então, no carbono 4 está ligado o TERC butil, no carbono 5 está ligado o etil, e no carbono 6 está ligado o metil. A cadeia principal tem 8 carbonos, então oct. A insaturação está entre o 3 e o 4, então o menor número é 3. E por ser um alceno, termina em eno. Então, 4 terc-butil, 5 etil, 6 metil, oct 3-eno. Aqui, o último radical está junto à cadeia principal. Um bom estudo e espero ter ajudado. Eu sou o professor Adilson e este é o canal Química da Hora.